Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos um episódio especial porque é em comemoração ao Dia da Mulher, dia 8 de março, né? E antes da gente começar, vale a pena lembrar que esse podcast acontece diretamente da Estação de Inovação Hub One, em parceria muito importante com a Fundetec e a Faculdade Senac de Cascavel. Um espaço dedicado à inovação, tecnologia e troca de conhecimentos. E para celebrar essa data tão importante, nada melhor do que conversar com duas mulheres incríveis, né, que estão aqui do meu lado, que atuam justamente na área da tecnologia e também no meio acadêmico. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast as professoras Roberta e Aline, que trabalham com tecnologia e formação de novos profissionais na área. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Érico e esse é o nosso InovaCast. Vamos começar então, e a primeira coisa que eu quero saber de vocês, quem é a Roberta? Quem é a Roberta, Aline? Quem é a Roberta? Fala pra mim, Roberta. Boa tarde, Érico. A Roberta é uma menina que gostava muito de videogame e final da década de 70, começo de 80, ganhou um Dactar com um cartucho que o transformava em computador. E aí a Roberta se achou a programadora, né? E ao longo da vida eu participei da primeira turma de graduação aqui da região, então na época chamava Bacharelado em Informática, lá da Unioeste. Me formei no século passado, né? Nós todos somos do século passado. E sou apaixonada pela docência. O que é pior, no milênio passado. No milênio passado, exatamente. Né? E sou uma apaixonada pela docência. Então, de lá para cá, eu sou professora da área de tecnologia. E atualmente você atua onde? Atualmente eu estou atuando na Faculdade Senac. Esse ano eu estou com disciplinas da área de UX, usabilidade, acessibilidade, legal, que confesso que é um assunto que nunca me interessou e que eu estou me apaixonando por essa área. E eu também atuo no Instituto Federal como professora substituta, né? Lá eu trabalho com programação, eu trabalho com Java. E você, Aline? Quem é a Aline? Fala para nós. Quem é a Aline? Já que a Roberta começou com a menina, né? A gente não queria falar de tão para trás assim, mas a Aline é uma menina que com 13 anos fez o primeiro curso de programação ofertado na escola estadual onde ela estava, de uma cidade pequena chamada Santa Terezinha de Itaipu, e que era a única oportunidade que se tinha de acesso à tecnologia. E eu imaginei assim, eu acho que isso aí pode ser alguma coisa que me interessa. Não sabia absolutamente nada, mas fiz um curso que hoje, enxergando o que eu trabalho com as crianças e os adolescentes aqui, é exatamente o precursor aí de todos os programadores. Todos os programadores vão passar por um estágio mais ou menos daquele jeito. E isso ficou, então, isso com 13 anos, aí ficou dormente ali dos 13 aos 17, e na hora de decidir a faculdade, o que você vai fazer, Aline? O que você vai fazer? Eu sei que eu tenho que sair daqui para um lugar onde vai me dar uma oportunidade. Eu falei, eu vou fazer computação. Quer saber? Eu já fiz isso lá atrás, acho que deu certo, eu vou fazer computação. Ah, você vai para onde? Eu vou para uma cidade maior, eu vou para uma outra cidade. E os meus pais me apoiaram e eu vim fazer faculdade também na Unioeste. Já conheci a Roberta lá, porque ela é da primeira turma, eu sou da quarta, então ela não era minha veterana, mas quase, né? Então nos encontramos e nos conhecemos lá. E depois viramos muito amigas, porque trabalhamos juntas 8 anos ministrando aula no mesmo lugar e tal. E tenho certeza que nós nos apaixonamos pelas mesmas coisas, porque a gente trocou muitas figurinhas ao longo desse tempo, né? Hoje eu não sou mais docente do ensino superior, fui por 20 anos, mas eu coordeno um programa de ensino para crianças. Então, crianças e adolescentes. A Lili está preparando os nossos alunos, né? Isso. Eu estou tentando já prover aí para os lugares onde vocês estão trabalhando já aluninhos que já não cheguem cruz para vocês. E detalhe, né, pessoal? Eu fiz questão de convidar aqui a professora Roberta, a professora Aline, porque elas fazem parte da minha trajetória, né? Então, foram minhas professoras quando eu comecei também na área de tecnologia. Já tinha um curso de
de técnico de informática. Quando eu decidi realmente fazer a faculdade, então encontrei o Roberto, encontrei a Aline, então vocês fazem parte também da minha trajetória da tecnologia. E aí vem aquela brincadeira de sempre, né? Não, então elas têm 70 anos. Não, é eu. Vamos deixar claro que isso foi esses dias, tá, gente? Ó, detalhe, eu recém fiz 35, detalhe, isso foi 10 anos atrás. Exatamente. E 20. eu que comecei a fazer faculdade muito tarde, né? Não é? Eu não tinha 18 anos quando entrei na faculdade. Já tinha 35 anos, na verdade. Então, vamos tirar essa... Era a segunda graduação. Era a segunda... então assim... Deixa claro isso, deixei bem claro. Bom, então foi uma escolha planejada, na verdade. Não aconteceu assim, no meio do caminho, decidi fazer tecnologia. Vocês planejaram um pouco isso também, né? Ou não? Eu... Sim, porque eu falo que eu coloquei 2 opções. E o povo até acha engraçado quando eu falo que a outra opção era biologia. Mas aí fala assim, como é que você vai fazer biologia ou computação? Como é que você pode ser de áreas tão distintas? É que às vezes a gente tem aptidões ou gostos parecidos, mas aí colocando as coisas na balança, né? Pensando isso o quê? Isso foi 30 anos atrás. 30 anos atrás, a ideia de trabalhar com computação já era um atrativo, porque já se sabia para onde a gente estava indo. Na época se falava, é a profissão do futuro. Hoje a gente já não pode mais falar isso, né? A gente não pode dizer assim, é a profissão do futuro. Continuará sendo, mas hoje é a profissão de hoje, já há alguns presente, anos, né? É do presente, mas nós temos ainda outras tantas coisas que vão se descobrir ainda, de profissões que nem criadas foram ainda, né? Então, no meu caso, não foi ao acaso, eu escolhi sabendo onde eu estava entrando. No meu caso também, eu gostava muito de... Eu era aluna 10 em matemática e mais ou menos nas outras disciplinas, então eu tinha claramente perfil para as exatas. E aí aqui não tinha ainda informática, então foi um vestibular especial. Eu comecei licenciatura em matemática, que era o que tinha que me agradava mais. E aí no meio do ano, sei lá, em março, abril, eles abriram um vestibular especial. Assim que autorizaram a informática, aí eu migrei de curso. E o interessante é que, assim, eu sempre falo para os alunos, na matemática, eu era uma aluna tão mequetrefe, gente, eu era uma aluna ruim, porque talvez eu não me visse, e engraçado, eu não me via dando aula, né? E aí, quando eu fui para a informática, que tinha as mesmas disciplinas, o primeiro ano de informática na época era o básico da matemática. Eu amava. Aí eu já fui outra aluna. E detalhe o seguinte, o que mudou, né? Vocês que... A Roberta ainda está ali muito tempo na docência. O que mudou na sala de aula e no mercado ao longo desses anos em relação às mulheres? Vocês viram muitas mudanças? Ah, sim. Principalmente na programação. Porque, assim, lá para trás, Cascavel não tinha muita opção de vagas na área de programação. Então, as nossas primeiras turmas ali, nós éramos requisitados para a educação, porque era aquele boom, estava faltando profissional na área e começaram a surgir faculdades na região para suprir essa demanda. Então, a grande maioria dos nossos colegas foi para a educação naquela época. E o mercado para a programação, não sei se a Aline tinha essa percepção na época, era muito claro que era para os homens. A mulher não tinha lógica e tal. A mulher tinha um lugar mais para requisitos e testes, né? Eu até brinco com os alunos que uma vez eu fui fazer uma entrevista e o cara fez uma pergunta assim, muito boba, assim, se você chegar de manhã, o teu chefe precisa mandar um e-mail para o chefe dele e o arquivo está no computador que não liga, o que você faz? Eu falo, tiro o HD, boto numa máquina que funciona para ele poder mandar o e-mail. Falei, nossa, você foi a primeira mulher que me deu a resposta lógica. A maioria quer consertar o computador. Então, naquela época, tinha um pouco disso. Hoje já não. Hoje as meninas programam e competem em pé de igualdade, eu acho, né? Continua tendo menos meninas em sala de aula. Eu ia falar, o pé de igualdade é o mesmo, né? Como você falou, mas continua ainda essa barreira, né, das mulheres entrarem realmente no meio acadêmico, né? Porque eu estou lá na faculdade Senac, você está no IF... ainda tem... O ambiente é predominantemente masculino, né? Predominantemente. E o que falta para trazer mais as mulheres para a sala de aula, para o meio tecnológico?
Na opinião sua? Nós aqui no projeto onde eu trabalho, a gente reforça isso todas as vezes, né? A gente sempre estimula, na verdade, a inscrição das meninas, seja na infância, crianças ou adolescentes, e procura sempre deixar claro que não tem diferença entre uma pessoa X ou pessoa Y, porque qualquer pessoa pode aprender. Agora, as aptidões ou as afinidades, né? Acho que a impressão que eu tenho é que falta construir essa cultura de que a mulher tem o mesmo nível de capacidade com relação a questões lógicas, por exemplo, que é o que manda na parte da programação, como qualquer outra área. Né? E nós, como, vamos dizer assim, resolvedoras de problemas, vamos pensar assim, você resolver um problema de forma lógica não é nem uma exclusividade de quem programa, é uma exclusividade de quem trabalha. Então, quando você vira um bom resolvedor de problemas, você vai ter um bom desempenho em qualquer sub-área que você optar por trabalhar. Seja ela tanto com hardware ou que seja na parte de validações, ou que seja, né, porque um toquezinho assim, né, de detalhe, às vezes, quando a gente fala em qualidade ou quando a gente fala de observância de usabilidade, por exemplo, a mulher sempre tem um olhar diferente para essas coisas. O homem, ele costuma ser mais direto e não pensar nesses aspectos, em todos os aspectos que o usuário virá a questionar depois, ou que vai facilitar a vida dele. Eu enxergo esses perfis assim muito claros. Eu acho que é isso mesmo. As meninas em casa não foram, a minha filha não foi para TI, porque logo cedo ela percebeu que ela tinha um perfil muito para comunicação, para os idiomas, para as línguas. Então talvez seja isso, as meninas gostam mais de conversar e eles imaginam o programador, aquele cara que fica fechado no computador, e não é mais assim, né? Não é mais assim, muito, é o né? perfil, exatamente, o perfil não é necessariamente aquele, o nerd padrão, que não conversa com ninguém, e a gente já sabe, né, com o advento do mercado remoto, por exemplo, as pessoas precisam melhorar muito na questão de comunicação, porque elas vão estar inseridas em equipes que não estão presencialmente juntas, então elas têm que ter um critério de comunicabilidade mais acentuado para que isso possa funcionar, né? Não tem como funcionar trabalhando um em cada lado que não conversa direito, né? Então... Muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta interessante, assim. Qual que foi o momento mais perrengue de vocês, assim, sabe? Que vocês já passaram, ou em sala de aula, ou no mercado, né? Aquele bug, né? Aquela situação que depois, na hora foi nervosismo, mas depois rendeu muita risada. Tem alguma ou não? Eu acho que tem, né? Nossa, não consigo lembrar. Meu perrengue foi, eu falo para todo mundo, foi meu mestrado. Foi muito sofrido, assim. Então, tanto que depois da defesa eu fiquei um mês meio doente, assim. Mas em sala de aula, eu não sei, eu acho que a gente acaba apagando, sabe? Sim. Eu devo ter tido problemas, eu tive uma vez um problema que foi sério, assim, que uma aluna, ela faltou no exame e foi reprovada. E eu estava fazendo mestrado em Curitiba. Aí me liga e falou assim, você precisa vir hoje, tipo, pegar um avião, assim, na época. Não era assim toda fácil achar avião de Curitiba para cá, porque a gente vai ter uma conversa com o Procon. A aluna entrou no Procon. Não sei se você lembra dessa história, Aline. Daí ela estava reprovada e não ia. Eu acho que eu até sei. Eu tenho uma lembrança, acho que eu sei sim. Aí o regimento dizia que não havia segunda chamada. Ela faltou. Daí ela alegava que ela achava que ela tinha passado. Aí, enfim, tivemos que vir. E aí a grande questão junto ao Procon, o Procon foi sensacional na época. A grande questão foi... numa faculdade particular, o aluno está comprando que produto? O conhecimento ou passar de ano, né? E aí decidiu... Excelente, adorei a abordagem. Foi mesmo. O conhecimento, e aí ela tinha que comprar... Como é que vamos saber que você tem o conhecimento para você passar de ano? Então vai ter que fazer uma avaliação contra o professor, daí, enfim, mostrou que não tinha o conhecimento. Mas uma situação bem chata, né? Foi chata, mas assim, os meus gestores, eles foram parceiraços, assim, eu fui bem apoiada e tal, todo mundo segurou. E aí o próprio Procon teve essa visão, né? Imagina. Bate-bola rápida agora. Uma tecnologia sem a qual vocês não vivem hoje? Todas. Eu não fico sem. Uma.
Eu não fico sem meu celular. Celular. Infelizmente ou felizmente, não sei dizer também, é o telefone. Maldito celular, né? Porque- Ou bendito ou celular. bendito celular. Porque a gente resolve muitas questões, mesmo que você não tenha um PC disponível na Sim. hora, mas a gente faz até pequenas coisas que, demora um pouquinho, demora, mas a gente faz no Se telefone. resolve muita coisa, né? Resolve E muita, o mais muita legal é que coisa. se resolve muita coisa à distância, né? Sim. À distância, onde você estiver, se você tiver conectividade. Então, as eu suas acho que corporativas. isso, vamos dizer assim, o telefone, mas o telefone sem uma conexão também não vai prestar E pra um muita aplicativo coisa. que vocês usam todo dia, que é essencial, digamos assim. Quero saber de vocês mulheres, né? Porque nós homens somos muito diferentes nesses detalhes aí, né? Aplicativo no celular? Isso. Porque se for assim, Ou uma no aplicação computador. que eu uso todo dia, é o bendito VS Code. Mas aí é trabalho, né? Trabalho. Ai, gente, eu uso muito TikTok. Eu uso muito TikTok. Faz dancinha no TikTok? Eu faço dança. Gente, eu acho aula. Eu acho. Agora o TikTok cresceu ao ponto de ter a nossa geração lá, né? Então eu acho ideias curtas para start de um conteúdo de sala de aula. Sim. Tem uns videozinhos de lógica. Eu acho É que, legal. na verdade, todos esses aplicativos, TikTok, Instagram, Facebook, se for bem usado, ele tem uma finalidade. A gente consegue trazer muita coisa para dentro de sala de aula, né? Tem muita coisa ruim também, né? Óbvio, né? Mas tem muita coisa boa também que dá para ser utilizado como metodologia ativa, principalmente, né? Eu uso isso em sala de aula e eu acho que os jovens estão com o celular na mão, então vamos usar essa ferramenta também, né? Mas isso sempre foi assim, né? Conforme as tecnologias foram surgindo, sempre teve a aplicação boa e a aplicação ruim. Então a gente precisa de fato filtrar. E quando a gente fecha os olhos para alguma coisa que está atingindo uma massa grande, o TikTok mesmo. A gente tem um preconceitozinho, queira ou não queira, quando a gente falava inicialmente isso aí, a gente ia associar isso a coisas que não tinham nada a ver com a nossa área e a gente não iria usar isso no dia a dia. Agora, se você puder filtrar isso da maneira correta e a forma com que você vai atingir o seu público. Isso, porque, acho que é o mais importante. Hoje eu trabalho com criança, adolescente e jovem até 23 anos. Em que mundo que eles estão inseridos? Eles não estão inseridos no mundo de assistir, sei lá, o próprio YouTube, que também tem uma série de canais de conteúdo muito bons, né? A maioria deles também já não se conecta muito com isso. Perdeu espaço Então, no YouTube já para os jovens, né? Para os jovens, exatamente. Então, se você não entrar nos canais onde eles são atingidos, você vai correr o risco de atrair menos gente. Ou contentar eles menos, né? Também, né? Em sala de aula a gente tem muito que garantir o engajamento, né? Então, desde o começo, o meu TCC foi a informática na educação, que era o jeito que você conseguia usar a tecnologia para atrair a atenção do aluno. E a gente continua precisando atrair a atenção do aluno. Então, às vezes, no TikTok, um videozinho que mostra o problema. Às vezes, eu pego até uns recortes esses dias eu peguei um recorte do BBB para mostrar uma pessoa que não sabia usar um produto. Então, assim, a gente sabendo utilizar isso em sala de aula acaba sendo um start para conseguir o engajamento. E eu acho que a gente passa por fases ao longo da nossa carreira, né? Provavelmente quando a gente começou, a gente tinha um perfil. Eu, pelo menos, falo por mim, né, Roberto? Eu era bem mais séria, achava que tinha que cumprir com uma certa restrição de horário, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Só que se você não assume o linguajar, se você não cria uma identificação com o teu aluno, se você não participa dos rolês deles, se você não troca a tua forma de falar com eles, né? Você não cria essa empatia. Sim. E quando você cria a empatia, fica mais fácil para você convidá-los a fazer o que você quer. Ou o que é necessário, né? Porque às vezes a gente precisa cumprir algumas coisas que não são tão legais assim, são meio chatas, né? Mas vamos tentar transformar o muito chato em menos chato, que você vai ter um resultado melhor. Sim, você vai ter mais eles na sua mão, né? Você vai ter isso. E agora é o seguinte, inteligência artificial, aliada ou desafio?
Aliada. Sempre aliada. Ainda bem que vocês... Mas desafiadora no mesmo sentido disso que a gente está falando agora, de filtrar o que não deve ser utilizado. Né? E fazê-los entender que não é a salvação do mundo e nem a oitava maravilha do mundo também não. Né? Uma vez que a gente tem aí muitas questões envolvidas, a gente nem sabe, nem eticamente falando, por exemplo, nós não sabemos em que ponto nós vamos chegar. Logo vem computadores quânticos. Nós vamos ter que nos deparar com situações que a gente ainda não sabe como vamos resolver, a ponto de nós não extinguirmos a nossa humanidade das coisas, né? Porque produtos, por exemplo, para nós é evidente hoje algo que foi criado por uma inteligência artificial e algo que foi criado pelo talento de alguém, né? Então, se você for trabalhar só na base das coisas criadas artificialmente, eu tenho a impressão que o mundo vai acabar ficando um pouco chato também. Isso que você falou é muito importante, Aline, porque no início, por exemplo, os videozinhos criados com a IA eram muito legais. Agora eu já não tô gostando muito, porque é muito artificial, né? E é o tempo todo, né? Criado por inteligência artificial, a gente percebe, bem isso que a Aline falou, percebe, né? A gente percebe, não tem o sentimento, né? Então, e antigamente demorava-se tanto, né, para criar uma animação, e hoje em segundos qualquer um faz. E então parece que aquilo não tem uma importância tão grande de você ver aquele videozinho. E agora tá tudo igual, né? Todo dia acontece uma coisa diferente com IA e daí todo mundo faz, né? Todo mundo quer fazer igual, né? Mesmo nas aulas de programação. Então, nós, professores de programação, estamos vivendo um desafio que você passa uma atividade para desenvolver a lógica do aluno, o aluno entra numa IA e traz pronta. E aí a gente tem que saber utilizar. Então, eu tenho um professor, um grande amigo meu, que fala, os alunos perguntam, né, os programadores vão perder o emprego para IA? Não, todo mundo vai perder emprego para IA, inclusive o programador. Aprenda a programar IA que você vai ser o último a perder o seu emprego, né? Então, tem que estimulá-los assim. Então, vamos criar uma LLM, nossa, vamos treinar, vamos... Porque daí eles percebem que eles precisam programar, entender a lógica por trás. Essa IA respondeu isso, vamos ver com a outra IA, se eu fizer o mesmo prompt, qual que vai ser o caminho que ele vai dar. Na verdade, você não vai perder o seu emprego para a IA, né? Você vai perder o seu emprego para quem usa IA melhor que você. Sensacional. Isso aí. Porque nós sabemos que vão evoluir os geradores de código, vão ter um outro nível de maturidade nisso daí. Do ano passado para cá foi absurdo. Né? Vai acontecer. Só que nós também temos que ter a ciência de que se eu não tiver um mínimo de conhecimento a respeito daquilo, eu não consigo nem identificar um erro gerado por essa IA. Nem criar um bom prompt. Nem criar um bom prompt, nem avaliar uma solução corretamente de uso. Por exemplo, se eu for usuário, se eu for fazer uma compra de algo que eu vou estar utilizando, eu não tenho capacidade de avaliar tecnicamente uma solução porque eu sempre só fiz as coisas via IA. Então, ela tem que ser uma ferramenta. Ela tem que ser uma apoio, ferramenta, né? Ela não pode ser o fim. Exatamente. Muito bem, pessoal. Infelizmente, nosso tempo está chegando no fim. Foi um prazer ter vocês aqui, minhas professoras. Né? É bom de fazer essas coisas que a gente vê as pessoas. Né? É uma homenagem para o Dia das Mulheres, que vai ser no dia 8. E trazer vocês aqui falando tecnologia, falando para essa nova geração, para as meninas, né, começarem a pensar realmente em vir para esse mundo tecnológico que fazem muita falta, né? E aí eu deixo o microfone aberto para vocês se despedirem. Acho que vou aproveitar para agradecer, Érico, pela sua oportunidade desse bate-papo gostoso, matar a saudade da Aline, né, Aline? A gente se fala muito pouco, a gente se vê muito pouco, mas a saudade... Nosso café tá sempre agendado e nunca sai. Nunca sai. Não esqueçam de me convidar pro café. Isso aí. Então, eu queria aproveitar a tua fala, Érico, e convidar as meninas que estão nos assistindo para vir conhecer o Senac, para vir conhecer as nossas instalações, né, vir conversar com a gente e ver como o mundo da programação é um mundo apaixonante, né? Sim. Então, nós estamos há tantos anos na área e todo ano a gente tem que aprender coisa nova, e é maravilhoso. Esse mundo que está mudando, eu acho que esse que é o encanto da nossa área, né, Aline? Muita novidade, a gente tem muito que aprender. Então, para quem tem sede de aprender, é a melhor área que tem.
Eu reforço isso daí, gente. Venham porque não existe uma única possibilidade de trabalho dentro da computação. A gente tem um leque de possibilidades para quem é mais criativo, para quem é mais da parte mais racional, para quem é mais curioso, para quem é mais metódico. A gente tem sub-áreas dentro da computação que encaixam perfis assim muito diferenciados. E algumas áreas têm realmente uma aptidão natural para funções femininas. Isso é de fato. A gente reconhece isso. Até porque por perfil mesmo, de gênero, né? A gente sabe, assim, às vezes atrai. O que não impede de maneira nenhuma que você navegue entre outras tantas áreas. A gente já fez tanta coisa, né, Roberto? A gente já, ao longo desses anos aí, outra coisa atraente, gente, a gente não fica desempregado. Observem, nós não ficamos desempregados, nós temos opções, o mercado de trabalho na área de TI está aquecidíssimo, você pode escolher o tipo de vaga que você vai se candidatar, você pode escolher o que você vai estudar para se candidatar, então não é algo que serve para uma coisa só. Tem possibilidades aí diversas. Tem mercado para todo mundo aquecido. Venham. E as mais jovens procurem a Aline aqui no Hub One, né, Aline? Isso, nós já começamos aí a criar a sementinha da cultura de inovação nas crianças a partir de 8 anos. Então, que legal, a gente chama a galera e vem. Muito bem, pessoal. Obrigado, professoras Aline e Roberta, por compartilharem suas experiências, né, histórias e reflexões sobre o papel da mulher no mundo tecnológico e acadêmico também, né, claro. E para quem está nos ouvindo, fica a mensagem, né? Tecnologia também é espaço de mulheres, de ideias, de inovação e de transformação. Lembrando novamente que esse podcast foi gravado diretamente da Estação de Inovação Hub One, em parceria entre a Fundetec e a Faculdade Senac de Cascavel, fortalecendo o ecossistema de inovação entre a educação, com as tecnologias e de tudo que é bom que as professoras acabaram de falar aqui, né? Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio especialmente dedicado para as mulheres. Até o próximo episódio. Um abraço.